Bom dia, meus queridos do quinto ano. Na nossa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão dos assuntos estudados na segunda unidade. A partir do nascimento, o corpo se desenvolve, isto é, ele passa por mudanças, cresce, realiza ajustes e reparos em si. Isso acontece de modo automático. Não precisamos fazer nada para que isso aconteça. Nenhuma máquina é capaz de realizar esse trabalho, porque toda máquina ela precisa de alguém para estar manipulando-a, enquanto o ser humano não. Analisamos nesta unidade 3 processos essenciais para a manutenção da vida. E esses processos foram a nutrição, a respiração e a circulação. O primeiro assunto nós falamos sobre nutrição. Os alimentos, eles fornecem energia do que o nosso organismo precisa para funcionar corretamente. E as substâncias nutritivas que os compõem possibilitam o desenvolvimento adequado do corpo. Quando os nutrientes entram em nosso corpo, nós nos nutrimos bem. Quando nos nutrimos bem, crescemos fortes e saudáveis. Os alimentos, eles podem ser de origem vegetal, são aqueles que provêm de plantas, de folhas, frutos, sementes, raízes e seus derivados, como saladas, farinhas, pães e sucos. O animal, origem animal, são as carnes, os ovos, o leite e seus derivados, como a coalhada, o iogurte, a manteiga e queijo. Já a origem mineral, elas estruturam os ossos e regulam o organismo. E elas estão presentes na água e no sal de cozinha. A água, nós devemos tomar muita. Já o sal, devemos usar com moderação. Quando nós escolhemos alimentos, devemos ter certeza de que eles contenham os nutrientes necessários para o fortalecimento do nosso corpo e também para a manutenção da nossa saúde. De acordo com os nutrientes, os alimentos eles são classificados em 4 grupos. Esses 4 grupos nós podemos ver os carboidratos. Os carboidratos são eles que fornecem energia ao nosso organismo e são encontrados em alimentos como o açúcar, o arroz, a batata, o macarrão, o mel, em massas, doces e em pães. Já as proteínas, elas são utilizadas na construção do nosso corpo, os músculos, os ossos, os cabelos, as unhas e até o sangue. São encontrados em grãos, como feijão, grão de bico, soja, nas nozes, nas castanhas, nos ovos, no leite e seus derivados. Vitaminas e sais minerais. Eles contribuem para o bom funcionamento do corpo, inclusive na prevenção de doenças. E eles são encontrados em frutas, hortaliças e também são encontrados em legumes. Frutas, hortaliças e legumes. Os lipídios são fontes de energia para o organismo e eles facilitam a absorção de vitaminas e são encontrados em óleos e gorduras. Eles são encontrados aonde? Nas frituras, na manteiga e na margarina. Uma alimentação saudável, ela deve conter 3 nutrientes do que necessita o nosso organismo. Então, olha só, 3 nutrientes, ou seja, todos os nutrientes para o nosso organismo. Dicas para uma alimentação saudável. Fazer no mínimo 3 refeições diárias, de jejum, almoço e jantar. O de jejum,
é a principal refeição do dia. Então, ela deve conter alimentos com todos os nutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, todos esses nutrientes. No almoço e no jantar, nós devemos consumir alimentos variados. Os lanches entre as refeições devem ser leve. Não devemos consumir doces, guloseimas, refrigerantes, salgadinhos em excesso. Não podemos utilizar o sal de cozinha exageradamente. Devemos usar com moderação. E beber bastante água entre as refeições. Nunca durante, sempre antes. Então, muita água durante entre as refeições. A dieta incompleta e desequilibrada, ela pode provocar vários danos à saúde. E dentre essas doenças nós podemos ver a desnutrição, quando as pessoas não se alimentam direito e deixam de utilizar as proteínas, os carboidratos, vitaminas e lipídios contidos nos alimentos. A verminose, quando ingerimos alimentos contaminados com ovos de vermes. A vitaminose, quando a alimentação é pobre em frutas e verduras. Aí falta a vitamina A, vitamina D e a vitamina C. E um outro também que assola muitas pessoas é a obesidade, que quando a massa corporal está acima da recomendação médica. A digestão é o processo de quebra dos alimentos em pequenos pedaços. Então, esses alimentos eles são quebrados em pequenos pedaços a fim de que o nosso corpo aproveite os nutrientes contidos neles. Os órgãos que formam o sistema digestório, eles são divididos em dois grupos, que são o tubo digestório e as glândulas anexas. O tubo digestório é por onde o alimento percorre e depois os nutrientes retirados dos alimentos, que são a boca, a faringe, o esôfago, intestino delgado, intestino grosso e, por fim, o ânus. Já as glândulas anexas, elas correspondem àquelas que auxiliam na digestão dos alimentos. Elas produzem líquidos que ajudam na digestão, que é as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A digestão, ela começa na boca e o estômago é um saco, é como se fosse um saco onde fica armazenado o alimento. O segundo assunto foi o sistema respiratório. Todos os seres vivos, eles precisam respirar para viver. No ar e na água existem oxigênio, que é necessário para a extração da energia contida nos alimentos. Então, nesse caso, podemos observar que o sistema respiratório e o sistema digestório, eles caminham juntos, porque é necessário do oxigênio para reter os nutrientes dos alimentos. Então, o alimento mais o oxigênio, nós temos energia. Os movimentos respiratórios, eles são dois, que é a inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar. E o diafragma é o músculo responsável pelos movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. O sistema respiratório humano, ele é formado por narinas e cavidade nasal. Depois, a faringe e a laringe. Depois, a traqueia, os brônquios e os pulmões. E os alvéolos pulmonares. A asfixia é a falta de ar.
A asfixia é a falta de ar e é muito perigosa, porque a asfixia pode causar a morte. O que devemos fazer para evitar a asfixia? Só nadar com a supervisão de um adulto. Não colocar na boca objetos pequenos que podem ser engolidos. Não brincar de colocar sacos e sacolas na cabeça. Não ligar veículos em ambientes fechados por causa do cheiro do combustível. Ao perceber vazamentos de gás, abrir portas e janelas para ventilar o local, mas não se deve ligar nada elétrico porque pode explodir ou pegar fogo. Então, abrir as janelas para sair o gás e ventilar o local. As doenças comuns do sistema respiratório. Eles podem ser causados por vírus, por bactérias ou mesmo pelo uso do cigarro, que é o vilão das doenças do sistema respiratório. Dentre elas nós temos o resfriado, a pneumonia, a asma e a tuberculose. Nós já estudamos ela na outra aula. Então todas elas já foram estudadas. Só estou citando para vocês lembrarem dessas doenças. Sistema cardiovascular. O nosso corpo, ele não para nunca. Até mesmo quando dormimos, ele trabalha. Então, como que ele trabalha? Primeiro, ele leva nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. Segunda coisa, ele elimina o lixo produzido pelo trabalho das células, ou seja, a sujeira que encontra em nosso corpo. E o 3, leva as células de defesa e os anticorpos aos órgãos. E o 4 também, aquecer e dar calor a todos os membros do corpo. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Então, olha só, tudo isso aí é feito por 3 órgãos, que são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Então, 3 coisas importantíssimas num sistema cardiovascular: sangue, vasos e coração. Os componentes do sangue, eles são divididos em 2 partes. A parte líquida, que é o plasma, que é um líquido amarelo, claro, num qual as células sanguíneas ficam mergulhadas. Nós não conseguimos ver esse líquido amarelo, ele é invisível ao olho nu. A parte sólida, ela é composta por 3 partes, que são os glóbulos vermelhos, que são células responsáveis pelo transporte do oxigênio, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, que protegem nosso corpo contra os ataques de vírus, bactérias ou substâncias nocivas. E tem também as plaquetas, que são células que entram em cena quando nos machucamos e coagula o sangue. Então, essas 3 são a parte sólida do sangue. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca é a quantidade de batidas do nosso coração. Então, toda vez que o nosso coração bate, que ele impulsiona o sangue, isso sim é a frequência cardíaca. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é o local onde o sangue se movimenta e ele pode ser capilares, bem fininhos, e unem artérias e as veias. As veias recolhe o sangue e traz de volta ao coração. E as artérias, ela transporta o sangue do coração para todos os membros do corpo. Então, veja só, os capilares, eles unem as artérias às veias. As veias, ele recolhe o sangue sujo e traz de volta ao coração para ser purificado e as artérias levar para todas as partes do corpo. O coração já sabemos que é o músculo que impulsiona o sangue. A arteriosclerose. A arteriosclerose
Ela é uma doença muito séria que pode levar à morte. É causada pelo consumo excessivo de alimentos gordurosos e doces e pode causar o estreitamento das artérias. Alguns médicos falam em entupimento de veias e artérias. Então, essa doença é chamada de aterosclerose e é muito séria e mata milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Uma outra doença que pode atacar o sistema cardiovascular é a anemia. A anemia é uma doença causada pela diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue. E a anemia, é o resultado da falta de ferro, de vitamina B12 na alimentação, que são encontrados em frutas, grãos e verduras. Amigos e inimigos do coração. São considerados amigos do coração alimentação saudável, exercícios físicos, lazer e ler bons livros. São inimigos do coração, os vilões das doenças cardiovasculares. São o cigarro, que está em primeiro lugar, os maus hábitos à mesa, que já é aquele que nós já falamos, e também sedentarismo e estresse. Então, esses são os inimigos do coração. Após vocês verem toda essa revisão, vocês vão fazer o seguinte. Eu postei uma atividade de revisão, que é essa atividade daqui. Essa atividade de revisão, vocês vão copiar no caderno ou vão imprimir. E vão deixar para a gente corrigir junto na próxima aula Zoom, na semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos ter uma aula Zoom de ciências e nós vamos corrigir essa atividade. Então, beijos, prestem atenção à revisão e até a próxima aula.